Aqui no canal eu já fiz um vídeo falando sobre a introdução bíblico-teológica ao Novo Testamento publicada pela editora Fiel. Agora, alguns meses após lançar a introdução ao NT, a editora Fiel lançou a introdução bíblico-teológica ao Antigo Testamento. Então eu fui lá, comprei esse livro e eu tenho lido e usado ele com bastante frequência nas últimas semanas. Se você já viu a minha resenha sobre a introdução ao Novo Testamento da Fiel, muito provavelmente você se lembra o tanto que eu elogiei o conteúdo e a qualidade teológica dessa introdução ao NT. Mas será que essa introdução bíblico-teológica ao Antigo Testamento mantém o mesmo nível? Será que ela também é uma introdução recente, atualizada e bem pesquisada sobre o Antigo Testamento? E mais, será que essa introdução ao Antigo Testamento da Fiel é parecida com outras introduções ao Antigo Testamento que a gente já tem em português? Ou será que ela traz algo de novo, algo de diferente em comparação com essas outras introduções? Se você ficou curioso para saber mais sobre esse lançamento, fica comigo até o fim do vídeo, porque eu vou compartilhar aqui com vocês minhas impressões sobre essa introdução ao Antigo Testamento da Fiel, destacando aqui para vocês o que eu considero como sendo os principais pontos fortes e diferenciais dessa obra, além, é claro, de também pontuar aqui com vocês alguns dos pontos fracos que eu vi nesse material. O link desse material tá aqui na descrição. Bom, dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, então, eu queria começar esse vídeo falando um pouco sobre o que eu considero ser o grande diferencial dessa obra. E aqui, ao falar sobre o grande diferencial dessa obra, eu vou comparar ela com uma outra introdução ao Antigo Testamento que a gente já tem em português, só para vocês terem uma ideia mais clara do que essa introdução da Fiel entrega pra gente em termos de conteúdo, quando comparada a uma outra introdução ao Antigo Testamento. Inclusive, essa outra introdução ao Antigo Testamento é bem conhecida aqui no Brasil. Bom, como o próprio nome sugere, pessoal, essa é uma introdução bíblico-teológica ao Antigo Testamento. Isso quer dizer que, diferente das introduções ao Antigo Testamento mais tradicionais, mais convencionais, que focam bastante nas questões de contexto, autoria e datação, as introduções teológicas já têm um enfoque diferente. Elas não descartam totalmente essas questões de pano de fundo, só que elas dão uma atenção muito maior para a mensagem teológica e para os temas teológicos que são desenvolvidos ao longo do Antigo Testamento. Então, se a gente pega essa introdução ao Antigo Testamento da Fiel e compara com a introdução ao Antigo Testamento do Lassor, por exemplo, a gente vai perceber muitas diferenças. Por exemplo, o Lassor, quando ele vai falar sobre as histórias dos patriarcas em Gênesis, ele gasta várias páginas falando sobre o contexto histórico-cultural dos patriarcas. Aí nessa parte ele vai falar sobre os mesopotâmios, sobre o Médio Império dos egípcios, sobre a Babilônia de Hammurabi. Enfim, ele vai trazer toda essa contextualização histórica do período patriarcal pra gente. Além disso, o Lassor também vai falar sobre a data e a historicidade das narrativas patriarcais, porque muitos teólogos da chamada escola crítica colocam as narrativas patriarcais como sendo mitos criados por redatores pós-exílicos. E aí o Lassor vai mostrar que isso é conversa fiada, não tem nada a ver, porque as narrativas patriarcais se encaixam perfeitamente no contexto histórico e cultural do início do segundo século. E só depois de falar sobre tudo isso que o Lassor vai entrar na teologia das narrativas patriarcais. Já quando a gente vai para a introdução da Fiel, o cenário é bem diferente, pessoal. Quando ela fala sobre o mesmo período das histórias dos patriarcas, o foco dela se volta para um tema teológico que é muito forte nas narrativas patriarcais. E que tema que é esse? É o tema da centralidade da aliança de Deus com o seu povo. Então, essa introdução da Fiel, ao falar sobre as narrativas patriarcais, ela vai nos explicar qual que é o conceito bíblico de aliança, ela vai nos mostrar que a estrutura das alianças bíblicas é baseada em uma estrutura de alianças muito conhecida no Antigo Oriente Próximo, que eram as alianças de sucerania e vassalagem. E aí, depois de explicar o conceito de aliança, essa introdução da Fiel vai analisar as principais promessas da aliança que Deus fez com Abraão, mostrando como essas mesmas promessas são repetidas para Isaac e para Jacó. Inclusive o Courage, que é quem escreve a introdução ao livro de Gênesis, ele coloca um quadro comparativo muito interessante entre as histórias de Abraão e de Jacó, mostrando basicamente que essas histórias desses dois patriarcas seguem um padrão teológico muito parecido, muito semelhante, o que deixa claro pra gente, pessoal, a continuidade teológica entre essas narrativas patriarcais. Então, olha a diferença aqui, pessoal. Enquanto o foco da introdução do Lassor nas narrativas patriarcais é bem mais histórico, o foco da introdução da Fiel já é bem mais teológico. Isso não torna uma dessas introduções melhor do que a outra, não. Muito pelo contrário, isso só mostra que elas têm abordagens diferentes. Se você está querendo um material sobre o Antigo Testamento com uma pegada mais histórica e aí você comprar essa introdução da Fiel, muito provavelmente você vai ficar frustrado, porque
essa não é a abordagem principal dessa introdução da Fiel. Não que a introdução da Fiel não traga contexto histórico, não é isso. Ela até traz algumas coisas, só que a ênfase dela está realmente na mensagem teológica dos textos. Ela traz o contexto histórico mais como uma forma de iluminar a compreensão teológica do texto. Então ela não vai gastar muitas páginas discutindo a datação ou as possíveis fontes textuais por trás dos livros do Antigo Testamento. Não, o foco dela é mostrar como os livros do Antigo Testamento se encaixam no grande plano de redenção de Deus. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Bom, esse é o primeiro grande diferencial dessa obra para mim. Eu, sinceramente, pessoal, não conheço uma outra introdução ao Antigo Testamento em português que tem essa pegada mais teológica. Agora, o segundo ponto que eu acho que vale a pena destacar nessa introdução da Fiel é a questão dos pressupostos que ela adota. Pessoal, seria muita ingenuidade da nossa parte achar que qualquer introdução ao Antigo Testamento chega até nós sem algum tipo de visão, sem algum ponto de partida, né? Essa ideia de neutralidade é um mito construído pela modernidade. Toda a introdução ao Antigo Testamento, seja mais focada na história ou na teologia, tem ali as suas premissas, os seus pressupostos. E com essa da Fiel não é diferente, ela também tem os seus pressupostos, as suas premissas. E essa introdução da Fiel parte dos pressupostos de que as escrituras são inspiradas por Deus, inerrante, infalível e totalmente útil e relevante para nós hoje. Ou seja, essa introdução da Fiel adota um conjunto de pressupostos que faz com que ela entenda que os textos do Antigo Testamento são historicamente confiáveis e teologicamente relevantes. O que é muito diferente, pessoal, de outras introduções ao Antigo Testamento que partem de pressupostos histórico-críticos. Essas introduções ao Antigo Testamento, mais alinhadas ao chamado método histórico-crítico, elas analisam os textos bíblicos do Antigo Testamento e, principalmente, as narrativas do Antigo Testamento sob a perspectiva de que esses textos são apenas criações e invenções do povo de Israel. Então, por exemplo, em introduções desse tipo, as narrativas das pragas do Egito e da travessia do Mar Vermelho costumam ser interpretadas como construções mitológicas criadas para dar sentido à identidade nacional de Israel num contexto pós-exílico. Ou seja, nessas introduções com uma pegada mais liberal, o texto do Antigo Testamento e as narrativas do Antigo Testamento acabam sendo interpretados como uma expressão simbólica e mitológica das crenças e das circunstâncias históricas de Israel, e não como um registro fiel dos atos de Deus na história. Para eles, pessoal, o texto do Antigo Testamento é uma construção puramente humana, puramente histórica. Então, essa diferença de pressupostos é um segundo grande diferencial nessa introdução da Fiel. É uma introdução ao Antigo Testamento comprometida com a inspiração e com a autoridade das Escrituras. Aí você pode falar assim, Daniel, mas tem outras introduções ao Antigo Testamento em português que também têm pressupostos mais conservadores, mais comprometidos com a inspiração e com a autoridade das Escrituras. Pessoal, para ser sincero, eu conheço uma ou no máximo duas introduções ao Antigo Testamento com esses pressupostos mais evangelicais e mais conservadores. As outras que eu conheço em português são todas introduções mais moldadas pela alta crítica, pela galera do método histórico crítico. Bom, um terceiro ponto muito interessante que eu vejo nessa introdução da Fiel é que ela tem uma preocupação muito grande em nos fazer entender que o Antigo Testamento tem uma estrutura teológica maior e que todos os livros do Antigo Testamento se conectam de alguma forma a essa estrutura teológica maior. Isso significa, pessoal, que os livros do Antigo Testamento não estão ali soltos, como se eles estivessem desconectados uns dos outros. Pelo contrário, eles formam um todo coeso dentro dessa estrutura teológica maior. Aí, provavelmente, a pergunta que você deve estar se fazendo é a seguinte: qual que é, então, essa estrutura teológica maior do Antigo Testamento? Então, o Miles Van Pelt dedica o primeiro capítulo inteiro dessa introdução para mostrar qual que é essa estrutura teológica maior que passa por todos os livros do Antigo Testamento. E aí, nesse capítulo, ele explica que essa estrutura teológica maior se divide em três aspectos principais, que são centro teológico, estrutura temática e estrutura pactual. Para ele, o centro teológico do Antigo Testamento é Jesus. Mas como assim, Daniel? Jesus é o centro teológico do Antigo Testamento. O que ele está querendo dizer com isso? Pessoal, essa é uma afirmação que daria para a gente ficar horas aqui falando sobre ela. Mas para sintetizar um pouco aqui toda essa discussão para vocês, a gente deve ter em mente que esse livro da Fiel parte de uma hermenêutica reformada. E dentro da hermenêutica reformada, uma afirmação muito comum é que o Novo Testamento tem prioridade interpretativa sobre o Antigo Testamento. Isso quer dizer que, à luz da revelação de Cristo, nós conseguimos entender com mais clareza a estrutura e o propósito do Antigo Testamento. Essa hermenêutica reformada, pessoal, vê a história da redenção como uma narrativa que tem o seu clímax, o seu ápice em Jesus. E aí é por isso que na hermenêutica reformada,
toda a teologia do Antigo Testamento é vista como apontando para Cristo de alguma forma. É por isso que eles afirmam que Cristo é o centro teológico do Antigo Testamento, porque, segundo eles, é Cristo que traz a plena revelação e o sentido completo do Antigo Testamento. E a pergunta que fica pra gente é da onde que eles tiram essa ideia? E a resposta é do próprio Novo Testamento, pessoal. Lá em João, no capítulo 5, Jesus fala com todas as letras que as Escrituras dão testemunho dele. E lá no final do Evangelho de Lucas, no caminho de Emaús, Jesus também fala algo bem parecido aos dois discípulos que estavam ali com ele. Ele afirma que toda a lei, os profetas e os salmos também apontam para ele. Ou seja, o próprio Jesus se vê, se entende como o centro teológico do Antigo Testamento. E assim, além desses dois textos que eu citei, o Novo Testamento também apresenta Jesus como sendo o segundo Adão, a semente da mulher, o descendente de Abraão, o soberano de Judá, o Israel fiel, o mediador de uma nova aliança, que mais? O sumo sacerdote, o herdeiro de Davi, o profeta semelhante a Moisés. Enfim, a gente poderia citar aqui outros exemplos de como o Novo Testamento apresenta Jesus como sendo o cumprimento e o clímax de todo o Antigo Testamento. Mas eu acho que já deu para vocês pegarem o ponto aqui. Então é exatamente essa linha interpretativa que essa introdução da Fiel adota. Ela procura mostrar, pessoal, ao longo dos diferentes livros do Antigo Testamento, como cada um dos temas e dos personagens que vão surgindo ao longo do Antigo Testamento fazem parte dessa grande estrutura teológica que prefigura Cristo e que culmina em Cristo. E é por isso que nesse livro, no final de cada capítulo de introdução a algum dos livros do Antigo Testamento, você vai ter lá no final desse capítulo uma seção chamada Em Direção ao Novo Testamento, onde os autores sempre vão buscar fazer essas conexões, essas ligações entre o Antigo Testamento e Cristo. Deixa eu ler aqui um trechinho para vocês dessa introdução para a gente fechar esse ponto. O Miles Van Pelt, falando sobre Jesus ser o centro teológico do Antigo Testamento, ele diz assim: os testemunhos de Jesus e do Novo Testamento são claros. Jesus é o centro teológico do Antigo Testamento. Ele é a unidade que dá sentido a todo o conteúdo diverso encontrado nas Escrituras do Antigo Testamento. Nunca compreenderemos totalmente o Antigo Testamento se nos recusarmos a fixar nossos olhos em Jesus. Bom, então o centro teológico é o primeiro aspecto da estrutura teológica maior que passa pelo Antigo Testamento. Já o segundo aspecto é a estrutura temática. E para o Van Pelt, a estrutura temática do Antigo Testamento é o reino de Deus. Para ele, pessoal, o reino de Deus é o tema mais abrangente, que consegue incorporar vários outros temas do Antigo Testamento, como, por exemplo, os temas da presença de Deus, da idolatria, da salvação, do juízo, do amor de Deus. O Van Pelt vai falar que o tema do reino de Deus une, estabiliza e molda todos esses outros temas que aparecem no Antigo Testamento. E o que eu achei legal é que o Van Pelt não só afirma que o reino de Deus é a estrutura temática que passa por todo o Antigo Testamento, mas ele também mostra isso na própria história que se desenvolve no Antigo Testamento, pessoal. Por exemplo, quando que começa esse reino de Deus no Antigo Testamento? Esse reino de Deus começa com a criação, onde Deus coloca Adão e Eva para reinarem sobre toda a criação. Só que esse reino entra em declínio após a queda da humanidade, e aí depois esse reino se renova com os patriarcas, e esse reino se desenvolve com a nação de Israel durante o tempo no deserto. E qual que foi o ápice desse reino? O ápice desse reino acontece na dinastia de Davi, só que mais uma vez esse reino entra em declínio, principalmente por causa da infidelidade de Salomão, que, como a gente sabe, foi uma infidelidade que resultou no reino dividido. E aí depois desse reino dividido, a gente também sabe qual que foi o desfecho final dessa história, que foi o exílio. E aí quando a gente vai para a literatura profética do Antigo Testamento, a gente percebe que existe uma expectativa muito grande da parte de Israel de que esse reino de Deus um dia seria restaurado. Então nós chegamos no Novo Testamento com Jesus anunciando que essa restauração do reino de Deus finalmente tinha chegado. Então a própria história que se desenvolve no Antigo Testamento reforça o ponto dessa introdução de que o reino de Deus é a estrutura temática que permeia todo o Antigo Testamento e que chega até o Novo Testamento. E aí, por fim, o terceiro aspecto que forma essa estrutura teológica maior do Antigo Testamento é a estrutura pactual. A gente acabou de ver, né, que o reino de Deus é a estrutura temática do Antigo Testamento. E a pergunta que fica é por meio do que esse reino de Deus se desenvolve no Antigo Testamento? A resposta é por meio das alianças feitas com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Inclusive, a própria divisão que essa introdução faz do Antigo Testamento segue essa estrutura pactual. Diferente da divisão cristã clássica, que divide o Antigo Testamento em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros sapienciais, essa introdução da Fiel já segue a divisão da Bíblia hebraica. Ou seja, ela divide o Antigo Testamento em três partes principais:
o Pentateuco, os Profetas e os Escritos. E essa introdução adota essa divisão judaica do Antigo Testamento por dois motivos principais. O primeiro motivo é porque o próprio Novo Testamento parte dessa divisão judaica do Antigo Testamento. E o segundo motivo, pessoal, é porque essa divisão judaica do Antigo Testamento tem como base essa estrutura pactual, essa estrutura aliancística. O Pentateuco fala sobre a lei dessa aliança, os profetas anteriores e posteriores falam sobre a história dessa aliança, e aí por fim os escritos mostram como funciona a vida, a existência humana dentro dessa aliança. Então essa é a estrutura teológica maior que, segundo essa introdução da Fiel, amarra todo o Antigo Testamento e também se conecta com o Novo Testamento. Bom, então só recapitulando aqui, essa estrutura teológica maior se divide em três aspectos principais, que são Jesus como centro teológico do Antigo Testamento, o reino de Deus como a estrutura temática e o conceito da aliança como sendo a base que dá sustentação para todo o Antigo Testamento. E aí, à medida que os autores dessa introdução estiverem comentando cada livro do Antigo Testamento, além de trazer o conteúdo específico daqueles livros, eles também vão sempre tentar mostrar como aqueles livros se encaixam dentro dessa estrutura teológica maior que amarra todo o Antigo Testamento. E isso, pessoal, sem sombra de dúvidas, é um grande diferencial dessa obra. Gente, então do que eu li até agora dessa obra, esses foram os três grandes diferenciais que eu percebi, ou seja, essa introdução se destaca de outras que a gente tem em português por ser uma introdução com um foco teológico, uma introdução com pressupostos conservadores e evangelicais, e uma introdução extremamente preocupada em demonstrar a unidade do Antigo Testamento e como essa unidade do Antigo Testamento se conecta ao Novo Testamento. Mas Daniel, você comentou no começo do vídeo que você também ia falar sobre os pontos negativos dessa introdução. E aí, quais que são esses pontos negativos? Então, pessoal, os pontos fortes dessa obra também são seus pontos fracos. Como ela é mais voltada para as questões teológicas do texto, as informações históricas sobre o Antigo Testamento que ela traz são bem básicas mesmo. Eu já até comentei isso com vocês. Por isso, o ideal é que você tenha pelo menos duas introduções ao Antigo Testamento. Uma mais focada nas questões de pano de fundo histórico-cultural e outra, como essa da Editora Fiel, mais voltada às questões teológicas do texto. E se você achou que as informações que eu trouxe nesse vídeo foram úteis para te ajudar a entender se essa introdução vale a pena ou não para você, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para fortalecer cada vez mais o nosso canal aqui no YouTube. A gente tá quase batendo 5.000 inscritos aqui no canal, pessoal, e eu tô muito feliz por isso. E eu tava olhando lá no painel de estatísticas do YouTube e eu vi que tem mais de 6.500 pessoas que assistem aos vídeos aqui no canal recorrentemente. Ou seja, tem 1.500 pessoas que assistem vários vídeos aqui no canal, mas que ainda não são inscritas no canal. Então, se você é uma dessas pessoas e você curte o conteúdo que eu trago aqui, é muito importante você deixar o seu like, você se inscrever no canal, porque isso passa pro algoritmo que você está curtindo o conteúdo e ele entrega esse conteúdo para mais pessoas. Isso é muito importante, não custa nada, é só você ir lá e apertar para se inscrever. Então é isso, pessoal, era esse o conteúdo que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima.